Oi pessoal, hoje eu tô aqui para trazer algumas impressões sobre os papéis da Balrong. Eu testei várias linhas, várias texturas, várias gramaturas. Só não consegui acessar uma das texturas, que é o grana fina da linha Academy, 300 gramas por metro quadrado. Todos os outros que existem nas lojas do Brasil eu adquiri para testar. Já começar esse vídeo trazendo um disclaimer: eu não tenho parceria com a marca, não tenho qualquer vínculo de venda, link afiliado, nem nada disso, e também não tenho vínculo com loja nenhuma. Eu apenas fiquei curiosa com esse papel. Os primeiros que eu comprei eu gostei, então eu continuei investindo porque nos meus cursos eu sempre gosto de trazer uma variedade de texturas, de composições, de gramaturas, para mostrar nas aulas os comportamentos de materiais de diferentes marcas e, enfim, para trazer essa variação de comportamento que os materiais que estão disponíveis para a gente, né, podem oferecer. E aí, nisso, a gente descobre, às vezes, que tem materiais que a gente não gosta tanto assim, ou que não oferecem um comportamento tão legal, e algumas alunas que compraram esse papel em sites de fora, em sites internacionais, encontraram algumas dificuldades em relação ao rótulo, à etiqueta, tá? Porque mesmo no grão satinado, né, na textura lisa, o hot press, às vezes aparece na descrição ou na etiqueta como textura fina. Então, cuidado na hora que você for comprar, para não ter essa confusão aí, esse nome textura fina induziu ao erro dessa minha aluna de comprar 10 metros, né, num rolo de papel de grão satinado, quando na verdade ela queria o grana fina do cold press, né, o prensado a frio. Sem mais delongas, aqui eu vou mudar a minha tela para modo mesa, para falar para vocês sobre todas as texturas e blocos e mostrar algumas pinturas, e eu vou falar mais em detalhes o que eu gostei de cada um e também desse papel que eu ainda não me adaptei, não gostei. Eu tenho o resto do bloco para testar ele e identificar se eu encontro alguma vocação que me agrade, mas por enquanto eu tô assim, ó, esse aqui eu não posso recomendar. Então vamos descobrir qual é esse papel e quais que eu gostei e indico e recomendo aí para vocês. Tá, agora estamos aqui no modo prancheta, modo mesa, com todos os papéis que eu adquiri, testei. Alguns vieram em blocos, outros em folha, né, nos pacotes de folhas avulsas. E todos eles são 100% algodão, uma coisa que eu esqueci de falar ali logo de início, tá? Então, eu vou começar pelos papéis que eu gostei mais, que eu achei que deu mais certo. O primeiro que eu testei foi, então, o Artist Grana Fina 300 gramas, que eu fiz aqui algumas aulas, eu achei o comportamento dele bem legal. Então, ó, ele tem uma boa estrutura, né? Ele não ondula com tanta facilidade, ele proporcionou alguns efeitos aqui bem suaves de gradiente, tá? Ele segura a saturação do pigmento quando você tá com o pigmento menos diluído. Ele agrega bem essas partículas. Ele proporciona bastante pincelada de textura e carga de sobreposição, bastante camada. Ele aguentou. Aqui são algumas das aulas. Essa primeira do Horizontes Patagônicos que a gente fez no aniversário do curso. E essas, na sequência aqui, foram as aulas do Horizontes da Aquarela, que é o nosso curso de paisagens de tema livre. Então, ele, mesmo em áreas aqui, ó, com mais carga de pigmento, ele segura e ele traz bons recursos aqui para pinceladas de textura, ó, pincelada mais seca, por causa do dente que o papel tem, tá? Ele tem aquela ondulaçãozinha, né, aquele dentinho que segura um pouco da cerda do pincel. É um papel que puxa bastante a carga de pigmento, tá? Então, se você está acostumado a trabalhar com celulose e muda direto para esse papel, você vai sentir. Parece que a mescla que você fez é sempre pouca demais, porque ele absorve bastante e ele absorve rápido. Por outro lado, ele proporciona, né, mais tempo da água ali no papel para você manipular o pigmento que está ali, para você poder trabalhar os gradientes com mais suavidade, tá? Aqui algumas aulas do curso Humanos, esse aqui ainda vai entrar para o bônus,
rostos na arte, lá do curso. Umas texturas bem legais aqui nesse fundo, ó. Com pigmento que tem tendência a granular, ele favorece a granulação. Pigmento mais fino, ele tende a agregar com mais suavidade, tá? Então, a própria textura colabora com essa vocação do pigmento. Aqui, pintura que eu fiz em plein air, cachoeira, né? Que a gente quer aquela textura mais seca do pincel. Trouxe algumas interações com guache opaco aqui no final. E para plein air eu não achei ele muito bom, porque principalmente para plein air no Brasil, em região mais úmida, que eu estava no pé da cachoeira, muita água em suspensão, muita névoazinha, esse papel não secava nunca. Então, para trazer efeitos mais densos em pigmento ou com papel mais seco, era uma espera infinita, né? Então, depois eu já vou falar qual que eu preferi para esses casos. Aqui uma aula do Animais em Aquarela, que a gente trabalhou essa pelagem um pouquinho mais longa, né? Deu bastante efeito aí. E, por incrível que pareça, um papel de algodão profissional, mas que o lifting, né, o levantamento da cor, proporciona uma certa facilidade. Então, algumas mechinhas que eu fiz por remoção, ele manteve aí o resgate. Claro que isso também depende da impregnância do pigmento que você está usando, mas em geral, se você está usando um pigmento com pouca classificação, que a classificação de impregnância dele, né, é mais leve, você tem uma facilidade aí. E aqui mais uma aula, que foi uma gravação extra para o Horizontes da Aquarela. Justamente quando o papel chegou, eu quis entender como que ia ser o comportamento dele. Rusticamente falando, assim, lembra muito o que o Arches proporciona, tá? Em tempo de secagem, a textura tem um desenho diferente, ele tem um desenho que me lembra mais o Cezanne da Honey Mille ou o The Collection, que é uma textura mais grãozinho, assim. O Arches tem uma textura um pouquinho mais mecânica, né? Então esse aqui me trouxe uma sensação de uma textura bem orgânica e aleatória, que é o que eu gosto, tá? Apesar de eu adorar trabalhar no Arches também, ele tem uma textura que é um pouco mais repetida, assim, e até mais abrupta. Esse aqui é um pouquinho menos sutil, mas ele favorece tempo de secagem bem similar. Então, esse aqui foi o Artist Grana Fina 300 gramas, tá? Depois desse aqui, eu fui pro Satinado Academy 200 gramas, que foi esse papel eu comprei com dois objetivos: fazer os quadrinhos em bastidor e sketchbook. Por quê? Como ele é mais fino, ele favorece que eu dobre, né, com mais facilidade aqui nesse tipo de montagem, e ele não puxa tanto a minha cera de proteção, então eu economizo um pouquinho na cera para fazer esses meus quadrinhos. E pro sketchbook, eu consigo ter muito mais folha aqui no caderno, tá? Levando menos peso na minha bolsa. Então, significa que um caderno vai render mais e me proporcionar menos peso. Eu levei um tempinho para me acostumar com ele, tá? Fiz algumas prévias aqui bem soltas, bem aleatórias no caderno para justamente testar como que ia ser a absorção do pigmento, a manutenção da umidade, a interação dos pigmentos quando está úmido, interação de pigmento que granula. Aqui usei lavanda que granula com cobalto, para ver mesmo como isso iria acontecer. Borrifado junto, outros pigmentos em interação. E aí eu fui explorando esse papel no sketchbook, dando um crédito para ele. Vou até mostrar aqui, nesse outro caderno tem folha dele misturada. Esses aqui foram os primeiros testes e eu detestei. Eu achei que o papel estava estragado ou que o papel era muito ruim mesmo. Mas, na verdade, era só eu me acostumando um pouco com o jeito com que ele seca a textura do pigmento mais denso ao úmido, tá? E também entendendo como é a vocação desse papel, né? E ele dá para ser trabalhado dos dois lados, porém tem um lado que ele oferece um comportamento um pouquinho melhor, que é o caso desse lado aqui, ó. Tá? Aqui já fez uns
umas manchinhas um pouquinho mais suaves ali no céu, me trouxe um pouquinho mais de estabilidade aqui no jeito que a mancha seca. Mas aí é esse caderno aqui que eu continuei explorando ele, tá? Então, vou passar aqui algumas pinturas rapidinho para vocês entenderem do que eu tô falando. Vários desses estudos aqui viraram aulas, né? Porque é nele que eu testo composição, um pouquinho menor formato, cores e tal. Então, vocês vão ver eventualmente alguma pintura repetida aqui do caderno lá pros papéis das aulas, tá? Para as obras das aulas. E aí eu fui me acostumando com o jeito que ele transforma a aguada, né? Seca quando tá com mais carga. A questão da absorção de um pigmento mais concentradão, mais maçudo, né? E aí esse papel se tornou um dos meus favoritos. Eu até fiz aulas nele. É um papel 200 gramas, é um papel estudante, é um papel que muita gente fala que talvez não aguentaria tanto. Mas eu achei que ele aguenta bem e me surpreendeu de verdade, assim, foi para sketchbook um dos meus papéis favoritos até agora. Inclusive, esse sketchbook aqui eu ensino como fazer lá no curso Horizontes Patagônicos, e aí aqui vocês vão poder ver um comparativo, ó, da mesma referência em dois papéis diferentes. Eu fiz primeiro aqui para testar a composição panorâmica, para depois fazer essa aula. E aí, deixa eu ver se eu vou conseguir colocar foco mais pertinho aqui e usar as duas mãos, né, para isso. Olha a diferença aqui do céu, né? Claro que eu mudei um pouquinho o pigmento também. Numa pintura eu usei cobalto, na outra eu usei ultramar, pro tipo que forma aqui a vegetação, ó. Certo? Então, dá para ver que tem diferença aí na presença da umidade e nos recursos que você pode explorar. Mas eu achei muito charmosas essas manchas que o satinado 200 gramas aqui faz. O Artist grana fina, ele já é mais sisudo, né? Já é mais certinho. Ele proporciona mais tempo para você pensar. Ele não deixa tanta margem para espontaneidade e aleatoriedade quanto esse aqui. Então, assim, gostei demais desse papel, explorei bastante coisa nele, ó, aqui as aulas que vocês logo vão ver aí em outros papéis, só para vocês terem uma ideia das manchas que ele favorece e proporciona. Alguns exercícios de plein air, né, a própria presença da água para fazer esses efeitos de neblina. Claro que aqui eu tô num formato pequeno, né, mas eu já vou mostrar algumas pinturas em tamanho maior que eu fiz com ele. Depois essa aula aqui eu fiz no grana grossa. Essa aqui tá para sair uma aula também. Mesmo textura de pedras, montanhas, dá para fazer com um pouquinho mais de esforço no desenho do pincel, né? Ainda não acabei ele, falta ainda mais páginas, mas esse é o estilo aqui dessa mancha desse papel. E aí, aqui eu vou trazer algumas aulas que eu fiz no Humanos, ó, com ele. Esse senhor aqui, ó, eu gostei bastante de trabalhar o fundo em fusão com a figura, então fica aqui umas bordas perdidas, mas ao mesmo tempo ele proporciona detalhe e fixação de pigmento mais cremosão, tá? Então aqui quando eu preciso de saturação, preciso de sombra, ele segura essa carga. E eu tô frisando isso porque logo vocês vão entender em um outro papel que isso não acontece, tá? E aqui também a aula do Horizontes da Aquarela. Olha que ele manteve uma boa suavidade aí para o céu, ao mesmo tempo que deu tempo de trabalhar a borda perdida, deu para trabalhar a pincelada de textura, segurou a carga mais escura, tá? Então, alguns recursos aqui que esse material oferece. E essa aqui foi uma aula muito fofinha lá do Animais em Aquarela, que deu para trabalhar bem legal a suavidade dessa pelagem mais fofinha, ó. Ao mesmo tempo que a carga
do pigmento mais denso, né? Nessas áreas de maior contraste. Então, recapitulando, Academy, que é tipo a versão universitária, estudante, do papel satinado 200 gramas. Depois, um papel que eu gostei, mas eu demorei um pouquinho para gostar dele, foi o Academy 300 gramas. E aí você vai achar que ele vai ser bem similar ao 200 gramas, porém com mais tempo de secagem, um conforto a mais, e não foi bem assim que a coisa andou, tá? Esse tipo de bloco aqui do Balrog, ele vem colado dos 4 lados. Todos os blocos que eu comprei vieram assim. Não sei se eles têm algum outro que varia, mas os que eu encontrei aqui no Brasil vieram assim. Primeira pintura que eu fiz nele foi essa aqui, para testar a interação de pigmento com vocação para granular, que foi o cobalto, junto com o pigmento fino, que foi o azul royal, junto com o pigmento com moderada vocação para granular, que é o House Sienna que eu tenho aqui. Ele granula um pouquinho, mas não tanto. Não tanto quanto o cobalto. E foi sofrível fazer essa pintura aqui, porque estava um dia muito quente, eu já estava assim pensando, pô, esse papel, né, ele tem mais gramatura, ele vai me favorecer que a água fique mais tempo aqui. E não foi bem assim o andar da carruagem. Eu tive algumas dificuldades aqui com ele, tá? Por quê? Ele começa a dar uma sensação de que ele fica com o pigmento muito flutuante. Engraçado porque no 200 gramas, que eu esperaria que seria um papel inferior, eu não percebi isso, eu não senti isso em nenhum momento. Todas aquelas pinturas ali do sketchbook, de aulas, ele segurou bem legal a carga de massa de pigmento, tá? E aqui eu já comecei a achar que ele ficava muito flutuante, assim, muito na superfície. Depois eu me arrisquei e fui transmitir 2 aulas para o curso Humanos nele, para justamente ver e passar sufoco ao vivo com a turma, de aprender o comportamento de um papel numa aula. Então, assim, foi bem desafiador, mas ele ofereceu comportamentos bem legais. Eu trabalhei bastante borrifado nesse aqui, ó. Então, isso não é granulação do pigmento, isso aqui é efeito do borrifado. Os pigmentos que eu usei nesse fundo aqui separaram um pouquinho, né? Porque eu tinha um azul que tem uma vocação para granular junto com os tons quentes aqui. E textura de barba, tudo que é textura que eu poderia no grana fina fazer pincelada seca, nesse aqui eu tenho que desenhar na pincelada praticamente, né? E vocês notam aqui, ó, que áreas de um pouquinho mais de saturação tem muito rastro de pincel. Aqui especialmente, por quê? Eu comecei a perceber que ele não estava agregando muito bem esse pigmento. Eu ainda não sei se é culpa do pigmento e do aglutinante que esse pigmento tem, ou se é culpa do papel, porque esse mesmo pigmento em outros papéis, não achei que foi tão difícil assim. Já nessa pintura aqui, olha ali o granulado do cerúleo, junto com pigmentos mais finos como o laranja, o vermelho, né? Deu uma interação de suavidade ali. E no pigmento que tem vocação para granular, deu uma granuladinha. Então, legal que ele mantém a vocação dos pigmentos, né? E na pele eu usei pigmento mais fino, então ele não deu essa vocação de granular, ficou bem suave, deu para fazer gradiente. Na câmera aqui tá parecendo um pouquinho mais amarelado do que é a imagem real, tá? Ela é um pouquinho mais rosadinha. E deu para trabalhar legal a suavidade. Porém, nesse cabelo aqui, eu usei um pigmento de outra marca, que não foi o mesmo escuro que eu usei para esse aqui. Então, por mais que no cabelo dá para disfarçar um pouco mais a textura, eu não notei essa flutuação de pigmento, como aqui no chapéu dele, ó, tá? Então, mas em outras partes um pouco sim, aqui na roupa me pareceu que ele não... Se eu ficasse talvez por mais tempo, ele ia ficar flutuante também. Então, o que eu percebi desse papel aqui, talvez pigmentos que tenham uma característica de mais impregnação,
eles vão funcionar melhor, sabe? E aí aqui algumas aulas do Horizontes da Aquarela nesse papel. Então esse aqui, ó, eu repeti lá no sketchbook o 200 gramas, agora no 300 gramas um pouquinho maior a proporção. E foi bem legal aqui os comportamentos que ele proporcionou, algumas texturinhas com pigmento que granula aqui nos escorridos, aqui fiz algumas absorções. E ele segurou a massa desses verdes, tá? Apesar de ficar um pouco opaco assim. Aqui também foi uma aula do Horizontes da Aquarela, nesse papel. Já tive um pouquinho de dificuldade em fazer o céu aqui mais uniforme, ó. Onde ele tem aquela entradinha para você destacar a folha do bloco, ali, ó. Ele, com a umidade, ele ondulou e no passar o pincel ele ficava querendo apagar ali naquela ondulação. Então, eu não consegui fazer muita uniformidade nele, mas deu para trabalhar bem divertido aqui, respingo, né? Ele segurou aqui essa massa aqui um pouco mais, mas também porque eu não fiquei movimentando muito. Mas assim, para alguns temas eu achei legal. Esse aqui foi um plein air, e aí lembra que eu falei ali do grana fina, ele tem um papel ali que eu usei para o plein air e eu achei que não secava nunca. Aí na segunda pintura nesse mesmo plein air eu fui para o satinado, e aí já secou um pouquinho mais rápido. Então, para estudos mais rápidos, assim, que você não quer ficar esperando muito tempo para secar, o satinado pode ser uma boa. E ele manteve uma boa vibração das cores, tá? Ele não esmaeceu quase nada. O que é uma tendência, às vezes, do algodão, né? Fazer esmaecer um pouquinho mais depois que seca do que um celulose acaba tendo de recuo de intensidade, tá? Em comparação. Esse aqui também foi um plein air aqui no sítio, foi uma live que a gente fez. E aqui também tava um dia úmido e mesmo nesse papel foi um pouquinho demoradinho para secar, tá? Mas eu não consegui trabalhar muitas texturas nele. Eu testei raspagem, testei algumas coisas assim de mancha espontânea, um pouco de pigmento opaco também. Aqui ele deixou fazer umas raspagens a úmido onde eu tinha mais massa também. Mas eu acho que é um papel ainda assim um pouquinho difícil de trabalhar, tá? Esse aqui foi um plein air inacabado, eu não consegui terminar e ainda estraguei a árvore ali. É um papel que ele exige uma certa decisão certeira, assim, ele não te permite muita hesitação, não. Apesar de que nos retratos eu gostei de trabalhar com ele. Então, esse aqui foi o Academy 300 gramas, sim, satinado. Agora eu vou pro grana fina 200 gramas da linha Academy, que foi o meu escolhido para fazer esse segundo sketchbook aqui, e que eu já trabalhei 2 aulas nele, tá? Esse estudo monocromático aqui com a turma do Humanos e esse aqui de Ruínas com a turma Horizontes da Aquarela. E nesse aqui você pode ver que a textura ele tem a mesma característica, a mesma característica não, porque o desenho muda um pouco, tá? O desenho da textura muda um pouco. Mas ele favorece o mesmo tipo de recurso que o artist, né, o profissional grana fina 300. Então, esse papel aqui me surpreendeu muito, porque é um papel leve, né, 200 gramas, que te proporciona para estudar aí, gente, muito recurso. Então, ele manteve a umidade, né, claro, dentro da limitação do corpo do papel, que é mais fininho, né? Mas ele manteve a umidade por bastante tempo, ele segurou bastante borrifado, ele segurou bastante a umidade para fazer textura mais espontânea, mais solta na água, e ele favoreceu textura mais seca também. E ele segura bem a carga de massa de pigmento, tá? Então, áreas que eu trabalhei mais escuro, mais carregado, até aqui algumas raspagens, ele foi legal. E nesse estudo aqui eu usei um pigmento que eu não costumo usar muito,
que ele é mais impregnante e a única dificuldade aqui foi um pouco do levantamento da cor, tá? Porque eu não consegui fazer uns liftings muito fortes com ele, por conta que ele segura bem o pigmento, né? Esse algodão segura bem o pigmento e esse pigmento em específico tem essa característica de impregnação mais forte, então é uma partícula bem fininha e um aglutinante que também não fica muito boiando na superfície. Deu para trazer bastante saturação, bastante carga de escuros, sem rastro de pincel, né? Sem aquela sensação de que você tá movimentando o pincel e tá só espalhando sem muito rumo. E aí eu montei esse segundo sketchbook que tá no comecinho, para fazer aqui alguns estudos com mais textura do que no satinado e também porque meu sketchbook do satinado tá chegando no fim. Então fiz aqui, esse aqui não, ó, o jeito que fica o céuzinho ali, esses dois é satinado, aqui a gente volta pro grana fina, só para chegar mais perto aqui, mostrar as texturas e aqui o céu, né, a suavidade que ele proporciona. Então achei um comportamento assim, ó, bem parecido com o profissional 300 gramas. Esse aqui, então, Academy 200 gramas. Algumas dessas pinturas têm vídeo do processo lá no Instagram. Lá nos diários de tinta e trilha e no bloco de conteúdo, né, na nossa série aí, quilometragem de papel. Então, aqui, céuzinho, texturas, pincelada mais seca, pincelada mais carregada de massa de pigmento. Ele aguenta bem. E aqui eu já comecei a fazer uns testes com as tintas da Supervision também, né, que chegaram aí. Esse aqui é repetido lá do satinado, também repeti aqui com as tintas da Supervision. Então, o que granula, ele ajuda, ó, ele ajuda a granulação. Olha essa granulação, vamos tentar focar aqui. Pegar mais de perto essa granulação aqui ainda. Vamos ver se dá. Deu pra ver, né? Vamos voltar, então. Acho que essa foi a última, tá? Então, esse aqui também bem legal para sketchbook, por ser mais levinho, dá para fazer um sketchbook mais rechonchudo, com mais páginas. Depois, meu próximo favorito. Vou empilhar eles aqui. Esse aqui, então, é o Rugoso Academy 300 gramas. Eu não achei ainda esse aqui no 200 gramas, senão já teria comprado também. Assim, ó, tem sido meu papel favorito, vocês já vão começar a ver por quê. Muito tempo de umidade no papel para criar manchas soltas ou com certo rastro, favorece pigmento que tem vocação para granular, ele segura bem a massa de pigmento mais carregada e ele te ajuda a fazer bastante textura de pincel seco quando você quer esse tipo de textura. Além disso, além de ser excelente para paisagens, para a gente estudar com menos custo aí, né, por folha, você pode usar o avesso dele, apesar de que esse aqui eu ainda não usei. E eu amei ele para estudos de retratos. Então, a suavidade dos gradientes é uma coisa sensacional. O tempo da permanência da umidade para fazer esses efeitos mais integrados, assim, de cabelo, né? Ainda não fiz aula de retrato animal nele, tá faltando. Então, olha aí. Muito bonito o jeito que ele seca a mancha. Eu notei que ele não esmaece tanto também. E favorece levantamento de cor. Aqui nesse cabelo, algumas mechinhas mais claras eu fiz com levantamento, então ele deixou.
tá? Apesar de que também não era um pigmento com muita característica, né, como a impregnação classificada como muito forte lá nas bisnagas de tinta. Então, para retrato, eu acho que esse bloco vai ser pouco, porque a gente ainda tem bastante aula para acontecer no Humanos e com certeza eu vou fazer mais pinturas de retrato nele. Depois a gente vem aqui para o Balrog Artist Grana Grossa. Esse aqui é o 300 gramas. Primeira aula que eu fiz nele foi essa aqui, do Horizontes da Aquarela, por conta do tempo da permanência da umidade e do dente mais abrupto para fazer essa pincelada mais seca de água, né? Então, foi uma delícia trabalhar nesse papel, eu gostei bastante. Essa pintura aqui eu gosto bastante. Tá lá no curso Horizontes da Aquarela. Depois eu fiz essa... Calma. Depois foi essa pintura aqui, que veio na sequência, lá para Animais em Aquarela. Trouxe um efeito de veludo para essa pantera aqui. Segurou bem a massa de tinta. Quando eu aproximo assim essas pinturas mais escuras, a câmera dá uma clareada, tá? Mas deu para fazer o detalhe também, ó, os bigodinhos, o olho com precisão, porque apesar de ele ser bem rugosinho, ele tem uma texturinha meio nuvem. Ó, dá para ver um pouquinho melhor a textura aqui. Ela é uma textura arredondadinha, assim, então não é muito violenta como o Arches rugoso, tá? Esse é o Artist Grana Grossa rugoso da Balrog. Então, gostei bastante, que deu para trabalhar bastante intensidade. Olha como agora ele escurece de novo, né? A câmera calibra de novo. Deu para fazer raspagem, deu para suavizar depois que estava seco. Nesse aqui eu não testei muito o levantamento da cor, eu testei um pouquinho aqui, mas não foi muita coisa, mas ele deixou. Depois a gente teve essa aula aqui lá no Humanos, que foi uma aula que a gente trabalhou bastante essa textura na barba, com bastante raspagem e também inserção de opaco. E ele trouxe aqui, ó, uma área de transição bem legal da umidade e deixou segurar bastante a carga de pigmento mais maçuda também. Além disso, favorece esses efeitos mais rústicos aqui, ó, dessa pincelada mais intermitente quando você quer ela mais rasgada, né? Aqui no pescoço também ficou algumas. Sem falar no tempo da água aqui no papel para fazer essas transições anatômicas mais arredondadas, né? Que a gente quer fazer gradiente ou às vezes suavizar. Depois, no Humanos também, essa aula aqui para trabalhar cabelo crespo, bastante tempo da presença da umidade e criar essas bordas mais perdidas que ajudam a trazer essa sensação da textura e da profundidade, né, da distância entre esses elementos. Então, também a pele foi muito fácil de fazer nesse papel, integra muito bem em gradiente, transição bem suave, aceita a carga de massa de pigmento. Foi bem legal fazer essa aula aqui. Gostei bastante desse papel. Então, esse foi rugoso, grana grossa, cold press, 300 gramas Artist. Também é bloco colado, também é 20 folhas. E agora vamos para o meu menos favorito de todos. O único que eu digo assim, ó, eu não compraria de novo. Eu testei aqui quantas folhas? 3. Testei 3 pinturas nele. Tenho mais 17 folhas para ele me provar errada. Então vamos aguardar aí um veredito final, porque a princípio nessas 3 pinturas eu detestei o comportamento, ele me dificultou muito a vida. Não é que as pinturas ficaram terríveis, deu para contornar um pouco, mas ele tornou o processo muito frustrante, tá?
E vocês já vão entender por quê. Então, ó, satinado, 20 folhas, algodão, 300 gramas por metro quadrado. Esse tamanho é muito legal, porque ele é um intermediário entre o A4 e o A3. Então, para plein air, ficaria bem confortável. E eu tava torcendo para que eu gostasse desse papel para levar esse bloco para fazer pintura ao ar livre, porque eu montei para mim um bloco de arte, de arches satinado. E eu amei trabalhar com arches satinado ao ar livre, por conta do tempo da secagem, não ser tão longo que nem um grana fina e nem tão rápido quanto um celulose, porém ele ainda tem uma texturinha legal e esse papel aqui me jogou um balde de água fria porque ele não é nem um pouco parecido, tá? Então assim, essa pintura que eu fiz ontem, ela tá bem fresca na minha memória. Essas duas, na verdade, eu fiz ontem, tá? Essa aqui é pro bônus do Humanos, Rostos na Arte. Eu precisei trabalhar bem mais carga de pigmento nele. E esse aqui é uma autoral da minha série Espaços Rurais. E em ambos, por que eu fiz eles no mesmo dia? Para não me esquecer do que estava acontecendo no papel, tá? E para eu ver se, de repente as primeiras folhas do bloco. Não. Tá acontecendo isso nessas 3 primeiras, então vamos ver. Esse aqui deu para ver que mesmo aqui onde tem massa de pigmento eu tive dificuldade, dá para ver bastante rastro de pincel aqui. Ele não segurava a camada, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Desde a primeira camada, tentando trazer saturação aqui, ele não agregava, só que esses pigmentos que eu usei aqui, eu já tive dificuldade no celulose também. O sépia e o betume da Sennelier, eu sinto que eles têm uma massa, um aglutinante que deixa o pigmento meio boiandinho. Só que se o papel é bom, você não percebe tanto isso. Nesse papel aqui fica completamente evidente e aí as únicas camadas que eu achei que ficaram legais nele foram essas camadas aqui da pele mais clara, que realmente ficou um gradiente perfeito, tá? Bem agregado, porém é um pigmento bem fino, bem diluído e são pigmentos muito moídos. Aqui foi o laca de ganza rosada e o ocre para fazer essa base mais clara da pele. E aí aqui nessa lateral eu já comecei a trazer um pouco do laranja, porque nessa referência tinha essa luz rebatida, laranja e ocre, porém com um pouco mais de massa do que eu trabalhei aqui. E tanto a úmido quanto a seco, uma dificuldade tremenda de fazer o pigmento segurar na textura do papel, ele não fica. Mesmo na primeira vez, já começava a se movimentar e ele, mesmo você deixando o tempo dele secar naturalmente, sem acelerar com o secador, ele não se integrava de novo, porque você sabe que às vezes você está com a área úmida, você joga o pigmento ali, você dá um tempinho, ele vai se espalhandinho, ele vai se acomodando. Esse aqui não se acomoda. Então, foi bem difícil trabalhar essa pintura aqui, bem frustrante mesmo, porque você ficava trazendo a massa de pigmento, ele ficava ali querendo ficar boiando, né? Então, fazer sobreposição de camada, esquece. O que você conseguir trabalhar numa camada só é isso e pronto, acabou, e o resto é frustração só. Então, assim, gostei da pintura? Gostei. Gostei das cores? Gostei. Não gostei da mancha, tá? Então, essa aqui, totalmente frustrante. Depois, eu fiz essa aula aqui também. E a turma do Animais em Aquarela, que esteve presente ao vivo junto comigo, viveu momentos de desespero nesse cachorro junto comigo. Olha isso aqui ficou lindo. Isso aqui ficou lindo demais. Essa textura aqui escorrida, borrifada. Isso aqui foi na primeira camada. Então, eu estava ainda trabalhando a primeira camada e eu gosto de trabalhar a úmido, começar a trazer aquela carga, aquela massa de pigmento a úmido, enquanto você está com aquele gradiente ali se acomodando. E tudo escorria, nada ficava onde eu queria que ficasse, tá? Então, mesmo no Monval, quando eu trabalho dessa forma, o Monval, que é um celulose, segura. Esse aqui, que era para ser um algodão profissional, não estava segurando, tudo escorria. Então, deu para perceber que eu tive que trabalhar muito sobreposição de camada depois,
secando sempre, e ainda assim, toda vez que eu trazia alguma umidadezinha, ele ativava tudo e começava a ficar rastro de pincel. Então, na pelagem animal, tu consegue disfarçar com a textura do pelo, mas aqui na pele, impossível disfarçar o rastro do pincel. Eu tava usando o pincel mais macio possível, que é cerda, aquela cerda maciazinha, né? Bem macia. Então, assim, com pouca água ainda para ficar, não descarregar muita água, e totalmente sofrível fazer essa parte aqui do retrato, né? E aí ontem eu fui testar mais uma vez e fui para essa pintura aqui. E aí, de novo, já nesse verde aqui, que nem é tanta carga de pigmento, esse verde, para eu fazer ele ficar aqui nesse papel, foi uma luta. Esse verde nem tá tão maçudo, ele tava ainda levemente diluído e não agregava no papel. Tudo que é a área de contraste aqui, ó, isso aqui eu fiz com levantamento de cor depois, essa área clara. É tão fácil de levantar que você consegue voltar ao papel branco muito fácil. E aí, assim, teve uns efeitos legais, tá? Eu gostei dessa granulaçãozinha, dessa janelinha, gostei dessa granulação aqui, dessa cor do fundo. Mas tudo que eu queria fazer sobreposição, ele começava a ativar loucamente o que já estava ali e não segurava a carga, tá? Então, essas texturas de assoalho aqui, foi tudo por conta... claro, na referência tinha esse assoalho, tá? Eu aproveitei que ele estava ativando tanto essa camada anterior, que o meu pincel mais macio, o reto aqui, ó, eu usei esse pincel aqui, que ele é muito macio, ele é muito macio. Mesmo esse pincel aqui, que é nada, é uma nuvenzinha, de eu passar ele aqui com um pouco de tinta, ele já abria buraco e tirava todo aquele pigmento que já estava lá. Então, eu aproveitei isso e fiz esse manchado de assoalho aqui, dessa forma. Aqui nesse barril também, né, desse moinho. E aí, onde eu queria um pouco mais de uniformidade, era uma luta constante, assim, de ficar tentando ajeitar o pigmento para não ficar nada de rastro do pincel. Claro que para textura de madeira é legal você ter um pouquinho de rastro, mas em algumas áreas eu não queria, e aí fui obrigada, né? Então, assim, eu adorei essa composição. Tô cogitando fazer ela num papel grana fina, porque eu tinha algumas expectativas em relação a ela que não foram atendidas aqui nesse papel. Eu gosto bastante da luz dessa referência, né, que eu tenho aqui, e assim, eu olho para ela de longe, eu gosto, mas eu chego perto aqui, eu lembro de toda a luta que foi para fazer esses pigmentos ficarem ali, né? Toda vez que eu fazia uma sobreposição, ou nas primeiras camadas que vinha com um pouquinho mais de carga de partícula no pincel, aquele pigmento ficava dançando ali, deixando rastro, né? Ele não fazia aquele espalhamento suave. Então, assim, eu tenho mais 17 folhas dele. Eu vou usar ele até o fim, porque eu não sou de desistir de material caro. Esse bloco aqui foi quase R$400, né? Foi caro. 20 folhas, você espera, né, que você vai poder usar bastante. Aí não dá para desistir com o bloco cheio ainda. Eu vou continuar usando ele, mas eu sei que eu vou ficar muito frustrada no processo. Talvez eu até goste do resultado, como foi o caso dessa pintura aqui, como foi o caso dessa aqui também, mas vai ser sofrível o processo, eu já sei. Então, bom, aí eu vou preparada para ele, né? Então, só faltou, gente, eu conhecer o Academy Grana Fina 300 gramas, que é o bloco dessa mesma linha, porém com a capa de cor verde. Os outros, então, todos estão aí testados e demonstrados. A hora que eu encontrar esse papel para comprar, eu vou comprar. E disclaimer de novo, para caso você tenha pulado o vídeo em alguma parte, não viu que eu falei sobre isso, não tenho qualquer parceria com essa marca, não tenho parceria com nenhuma loja. Isso aqui foi realmente curiosidade minha para testar e conhecer e trazer esse vídeo aqui para vocês, porque esse papel está começando
há pouco tempo, né, a ser vendido aqui no Brasil, pelas lojas brasileiras. Eu sei que já tem gente que há mais tempo compra de sites de fora e já está conhecendo esse papel há mais tempo, mas eu acho que vocês podem fundamentar um pouco mais aí a compra e o investimento de vocês, conhecendo um pouco da minha experiência aqui e dos recursos que cada textura, cada gramatura e cada linha desses papéis oferece. Esse vídeo, gente, só foi possível depois de muitos meses e muitas pinturas trazer aqui para vocês esse material, esse conteúdo. Então, além de todo o investimento, né, em tantos blocos, em tantos papéis, eu quero saber agora aí de vocês, se vocês já testaram algum desses papéis, se vocês gostaram, se não gostaram, qual foi o tipo favorito aí que vocês já conheceram. E se vocês ainda não testaram e ficou alguma dúvida, quer me fazer alguma pergunta relacionada a esse material, deixa aqui, escreve aqui. E eu quero pedir para que você se inscreva nesse canal, para fortalecer o meu trabalho por aqui, mas também você vai ter uma grande vantagem, que é ficar sabendo em primeira mão quando eu postar o veredito final do papel que eu não gostei, porque eu vou testar esse bloco até o fim, sim, e eu vou trazer aqui a minha opinião final sobre ele. Além disso, ficou faltando o teste do Papel Academy, o da capa verde, que é o grana fina, que eu quero trazer para cá também uma opinião sobre ele. Como a gente viu que o satinado 200 gramas era legal e depois o profissional não foi tão legal, eu não vou ter uma previsibilidade de dizer assim, não, eu testei o grana fina 200 gramas e o 300 gramas, então eu imagino que seja bom. Tá só no campo da imaginação, né? Eu quero testar ele fisicamente aqui. Então, quando isso acontecer, eu vou postar por aqui. Então, esteja inscrito para você não perder esses babados. E se você se interessa por aquarela, gosta de praticar, quer se aprofundar em algum desses temas que vocês viram aqui, diversas pinturas das que eu mostrei foram de cursos meus, das aulas que eu transmito aí para as minhas turmas. Eu tenho cursos nessas temáticas que vocês viram e também em botânica. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para todas as páginas dos meus cursos, para que vocês conheçam as propostas de cada um deles. E caso você queira vir estudar aquarela junto comigo, é só entrar em alguma dessas turmas aí que tem vários temas para você se esbaldar na aquarela. Se você ainda não está no momento de entrar num curso, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores aqui do canal, tem algumas playlists com aulas completas do início ao fim nesses temas que eu já trabalho nos cursos, então dá para você começar a sentir aí se você vai gostar de aquarela, se você vai se entender aí com essa mídia, se você vai... Assim, eu vou ser suspeita para falar, porque desde que eu toquei um pincel numa aquarela, eu não parei mais, então fica aqui o meu disclaimer que é um tanto quanto viciante, é muito gostoso trabalhar com aquarela, ela é fluida, ela é compacta, você leva para todo lado e faz efeitos muito lindos, né? Então é apaixonante. Convido vocês a conhecer mais então dos vídeos. Eu vou me despedindo por aqui porque já anoiteceu e amanhã cedinho eu transmito a aula ao vivo, então eu vou encerrando, amarrando esse vídeo por aqui. Me despeço, deixando um abraço para vocês, desejando boas aquarelas e até o próximo vídeo.